É algo tremendo, né, irmãos? O que Deus já fez aqui. Eu estou aqui nesse PDI, já participei de alguns. Mas o que Deus tem ministrado é muito forte. Há uma unção, há um nível de glória muito forte. Algo que Deus construiu e está construindo dentro de nós, muito poderoso. Algo muito forte da parte de Deus. Eu queria estar falando um pouquinho hoje sobre casa de filhos. Porque nós estamos vivendo um tempo onde nós estamos vendo muitos filhos, mas os pais não estão dando destino para os filhos. A gente percebe isso muito claro. E eu queria falar um pouco sobre o natural, porque para falar do espiritual eu queria trazer o natural, porque o natural reflete muito. Você como pai, você como mãe, e trazer destino às vezes para os nossos filhos não é fácil, porque você viveu numa geração diferente, você está em uma outra geração, e você está entrando em uma geração que está chegando aí agora, e as gerações estão muito aceleradas. Muitas vezes nós preocupamos em dar um destino de profissão, de faculdade, não é errado, mas nós preocupamos muito com isso, esquecemos do destino profético, destino dos céus, do reino eterno, destino daquilo que Jesus tem para a nossa geração, para a geração futura através dos nossos filhos. Isso é algo muito poderoso, isso é algo muito forte. E eu estava me lembrando, e eu falei: Deus, do processo dos meus filhos, houve um momento na minha vida que o Espírito Santo falou assim: eu quero tudo, eu quero o seu trabalho, eu quero... Ele me deu tudo, depois ele falou assim: agora eu quero tudo, eu quero o seu trabalho, eu quero o seu tempo. Aí chegou uma hora e ele falou assim: agora eu quero seus filhos. E ele me pediu tudo, eu falei: então leva, Jesus, é seu. Eu dei tudo para ele. Isso, irmãos, parece ser tão simples, mas mexe com o nosso interior, porque é fácil, você pega um missionário como pastor, envia, já dói, às vezes você sente falta daquela pessoa, mas quando você envia um filho seu, criou ele, carregou no colo, é um processo de dor, um processo de morte, e aquilo traz uma vida tremenda dentro de você, aquilo ali traz um respaldo de Deus dentro de você muito forte, porque você começa a viver muita coisa em Deus sem fazer nada. Você começa a viver dependendo dele, e você começa a viver milagres sobrenaturais. Não é milagre de uma oferta, não. Você começa a viver experiências dos céus com ele. Você começa a experimentar grandezas de Deus por causa dessa paternidade. E depois que seus filhos eles ficam longe, Deus tira eles de vocês. Aí você fala: agora eu vou viver a minha vida, agora eu vou pastorear, agora eu vou cuidar. Não, eu ainda tenho que dar um destino para os meus filhos. E a grande lance é que a maioria dos líderes, pastores, os filhos crescem e eles deixam o filho, deixam o discipulador tomar conta. E eu falei assim, um dia eu cheguei perto do meu filho, ele falou: pai, eu tenho um discipulador agora. Eu falei: amém, glória a Deus. Mas como é que está a sua vida? Ele: não, eu tenho um discipulador. Eu falei: não quero saber do discipulador, eu quero saber como é que você está. Eu sou seu pai, eu sou a maior autoridade de Deus sobre a sua vida. E aí ele, a ficha caiu. Eu falei: seu discipulador daqui a um tempo ele vai ser enviado para algum lugar, vai fazer a obra em outro canto, e eu continuo na sua vida, te discipulando, te ensinando, te dando um destino. Mesmo que ele more na casa dele, ele paga as contas dele, não é isso que eu estou falando. Ainda assim, você precisa dar um destino aos seus filhos. Eu fiquei lembrando isso muito em Abraão. Você pega a história de Abraão, a história de Isaac, a história de Jacó, quando eles dão destinos para os seus filhos. E nós temos que dar esse destino de dentro para fora para os nossos filhos. Não é de fora para as coisas de fora externas, mas de dentro de nós tem que sair algo que vai deixar um legado para os nossos filhos, para os nossos netos. Isso é algo muito poderoso. Se você observar a vida de José era um cara, irmãos, extremamente temente a Deus, porque o pai dele deu um destino para ele. Ele era um jovem, mas o pai dele já tinha dado um destino para ele. Não foi problema para ele quando ele foi traído pelos seus irmãos.
Não foi problema para ele quando ele foi jogado naquele fosso, aquela cisterna, quando ele foi vendido como escravo, ou até mesmo quando ele foi lançado em prisão perpétua. Você não vê José murmurando, você não vê José reclamando, você não vê José xingando, porque ele estava ali vivendo uma vida de santificação. Você percebe que a vida dele é uma vida de santificação, é uma resposta para algo que Deus vai gerar na nossa vida, no nosso propósito. Eu queria que vocês abrissem lá em Gênesis 37, é algo muito tremendo, verso 18. Aleluia. Oh Deus. Depois que você vê o pastor Fábio pregando sobre reino eterno, um negócio lá, e você fala assim, deixa eu voltar para cá. É, Fábio? Aí, ó. Você viu? Glória a Deus. De longe o viram e antes que chegasse conspiraram contra ele para o matar. Isso acontece muitas vezes, irmãos. Você se preocupa porque um irmão tentou te matar, o irmão tentou matar você na fé, ele te prejudicou e você fica preocupado. Não fica preocupado, nada pode matar o propósito de Deus na sua vida. Nada pode desconstruir aquilo que Deus construiu em você. Tudo que está sendo construído nesses dias na sua vida não pode ser desconstruído por homem algum, irmãos. Nada pode, ninguém pode parar o que Deus colocou dentro de você. Nada pode tirar as estruturas dos céus que está dentro de você. Há uma manifestação da glória de Deus. Essa manifestação da glória de Deus, ela flui como um rio dentro de você. E você precisa entender que o Espírito, ele entrou e ele colocou algo dentro de você que vai fazer você gritar por ele, vai fazer você clamar a presença dele. Irmãos, nada apagou a vida de José. Nada tirou a vontade dele de confiar em Deus, de seguir o propósito. Nada tirou o sonho que ele tinha. Porque literalmente Deus falou que os pais, os irmãos iriam se prostrar diante dele. Um caçula, improvável. E ali você percebe, ele passa toda uma trajetória. E a única coisa que eu percebo que deixou ele fiel se chama santificação. Para você enxergar ao Senhor, você precisa viver uma vida de santificação. Porque ninguém pode ver a Deus sem uma vida de santificação. A santificação, ela te leva para perto de Deus, ela te traz para o relacionamento, ela te leva para um nível de entrega diferente. Isso é algo muito poderoso. Jesus, ele deixou um legado de filhos. Quando Jesus ele partiu, ele deixou filhos. Não era apenas discípulos que se tornaram apóstolos, mas filhos que caminharam com ele, que andou com ele, que seguiu os passos dele, que a cada palavra que eles ministravam na vida da igreja, lembravam dele. Um legado que não pode ser tirado pelo homem. Um legado que não pode ser apagado. Aí ele vira e fala, vocês vão ficar lá em Jerusalém. É momento, irmãos, de nós autoavaliarmos nossas vidas com Deus, para romper além do que nós já fomos. É hora de você olhar para dentro de você e falar, Deus, o que o Senhor tinha para mim, o que o Senhor tinha para mim, o que eu achava que o Senhor tinha, na verdade é muito maior. Nós precisamos entender aquilo que Deus está ministrando em nosso espírito, amém? O processo de santificação, irmãos, ele traz a purificação dos céus pelos seus pecados em Cristo Jesus. Você de tempo em tempo, por mais que você entra no Santo dos Santos, você vive o Evangelho eterno, você sempre vai estar aqui voltando no átrio para se arrepender. O arrependimento é a base de qualquer cristão. Você entra lá, adora, e quando você pisa na bola, você arrepende e continua entrando lá. É algo que nós precisamos entender. Nós não podemos abandonar aquilo que Deus nos deu, irmãos.
Nós não podemos glória a Deus. Nós não podemos deixar as coisas. Deus, às vezes, irmãos, Ele vai movimentar de dentro para fora e trazer uma movimentação do lado de dentro e parar tudo que está acontecendo do lado de fora. Às vezes Deus vai parar a sua vida, Deus vai parar os seus projetos, Deus vai parar os seus sonhos, Deus vai parar a sua história, porque Ele quer gerar uma paternidade em você. Ele não quer gerar uma paternidade natural, Ele quer gerar uma paternidade espiritual, uma paternidade de pai, uma paternidade eterna em você. Isso é algo muito poderoso. Abra lá em João 17, por favor. Vamos passear um tiquinho aqui, amém? Falar de paternidade é muito importante, porque realmente, irmãos, tá baixo aí? Não, tá bom. Na verdade, irmãos, porque quando nós somos filhos, nós entendemos e o processo de filiação, ele tem muitas etapas. Tem etapa que você é corrigido, tem etapa que você é abraçado, tem etapa que você é direcionado, e tem a etapa que você tem que se desprender um pouquinho do seu pai terreno ou do seu líder espiritual para se prender em Deus. Há um momento que você precisa chegar nessa maturidade em Deus. João 17, verso 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Aleluia. Verso 19. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Então, se você vai entendendo que você se santifica, e quando você se santifica, os seus filhos espirituais são santificados também. Os seus filhos, eles são santificados, e os seus filhos naturais também são santificados. É algo muito tremendo isso. A sua vida com Deus, ela reflete dentro da sua casa, família, e ela também reflete no seu ministério, é o ministério que você está inserido. Porque a sua vida de santificação, ela fala no mundo espiritual. Eu lembro uma vez que eu estava em casa e naquela época meu filho era um adolescente, ele estava passando um momento difícil, um momento de adolescente, né? E ele estava meio rebelde no comportamento dele, e aí de repente eu vi assim um demônio tentando entrar na vida dele. E nessa época eu estava jejuando, eu estava orando, estava clamando a Deus pela vida dele. E ali o demônio não conseguia entrar, parecia que estava batendo num pedaço de ferro, não entrava. Não conseguia entrar, irmãos. E ali eu virei para ele e falei, o que você está aprontando? Que eu vi o diabo tentando entrar em você aí. Ele, você está falando sério, pai? Eu falei, estou falando sério. Confessa para mim o que está acontecendo. Porque a sua vida de santificação, irmãos, impede o diabo de matar o seu filho. E às vezes a nossa família não é resgatada. Vocês pais, principalmente os pais. E aí você que é mãe, não tem um pai presente também, que faz essa função. Às vezes nós deixamos nossos filhos muito soltos. Nós somos cristãos, mas nossos filhos, eles ficam o tempo inteiro na internet, no Free Fire, é TikTok, é aquilo, e você acha que é normal, e você não dá um destino para os seus filhos, e o diabo está dando. Nós temos ministério, mas nós estamos achando que somos uma bênção, mas nós não estamos dando um destino para os nossos filhos. E se você não dá um destino para os seus filhos, o inimigo acaba usando os seus filhos para tirar você do propósito.
Isso gera um desânimo. Você vê quem você ama sofrendo na mão do inimigo. Quantos líderes fracassou, ficou fraco na fé, porque simplesmente os seus pais não cuidaram dele no destino espiritual, mas queriam dar coisas para ele. Há momentos que você deve entender que você não tem muita opção. Ou você vai investir num destino espiritual, ou num destino terreno. Tem pessoas que têm essa possibilidade de investir em destino terreno e espiritual, mas quando você não tem, você tem que escolher a melhor parte do bolo. Você tem que escolher aquilo que é melhor para o seu filho. Aquilo que vai levar ele para Deus. Amém? Você precisa romper em sua capacidade como pai. E falar de paternidade para mim é algo muito gostoso, porque eu fui criado longe do meu pai, desde os 6 anos de idade. Então eu cresci sem um pai. E quando eu cresci, eu aprendi a paternidade com Deus. E eu tive filhos, eu não sabia como educar os meus filhos naturais. E eu tive que buscar em Deus, como eu vou fazer isso? E eu comecei a buscar na palavra de Deus. Comecei e falei, vou buscar sabedoria, vou buscar entendimento. Comecei a pesquisar na palavra. E eu fui criando meus filhos desse jeito. Sabe o que é mais gostoso? Que quando você não sabe lidar com essa situação, Deus ele te dá o destino para os seus filhos. Ele caminha, ele te ensina. Ele te mostra o caminho que você deve dar direção. E assim eu fui aprendendo. E isso refletiu muito no meu ministério, naquilo que Deus me chamou para ser. Houve um momento que eu luto, eu falo assim, Jesus, eu quero sempre ser a mesma pessoa. Eu não quero mudar e eu não vou mudar. Eu vejo que muitas pessoas mudam, mas você precisa mudar aqui dentro. Por fora não, irmãos. Nós temos que mudar por dentro. Por fora, você pode mudar também, né? Mas você pode mudar principalmente por dentro. Não no visual, mas no coração. Na maneira de agir, de pensar. Quando o seu filho, às vezes, ele está sendo corrigido, ou ele está sendo exortado, ou ele está sendo, você está pegando firme com ele, está sendo, entre aspas, chato, você está dando destino para ele. Isso é algo muito tremendo. E eu queria falar agora sobre a vida espiritual. Quando você dá destino para os seus filhos espirituais. Eu lembro que o apóstolo sempre falava, envia os seus melhores obreiros, envia os seus melhores obreiros. E eu não entendia muito, eu falava, rapaz, o melhor obreiro ninguém quer enviar. Envia ele. Até o dia que o momento que eu estava mais rompendo, o momento que eu estava indo bem, estava rompendo na fé, que eu falei, agora está bem, estou no Ministério de Homens, estou com teatro, meus filhos estão liderando células, minha esposa está bem aqui na igreja com as mulheres. Aí ele me envia. Isso é algo tremendo, por quê? Porque o pai, ele dá um destino para os filhos. Mas você precisa entender uma coisa, Deus ele sempre vai falar com você o destino que seu pai vai te dar. Deus sempre vai falar com você o destino que o seu pai espiritual te dá. Quando ele chegou perto de mim, eu já sabia. Eu já sabia, irmãos. Eu cheguei no meu trabalho, foi na mesma época, eu cheguei, ele falou, eu peguei o ônibus aqui, eu morava aqui em Minas. E no meio da trajetória, no meio do caminho, o Espírito Santo falou, hoje é seu último dia. E você não vai trabalhar mais. E eu falei, beleza, cheguei lá, a carta estava lá. Eu era um eventual lá, o rapaz começou a chorar e me despediu. Eu falei, não, fica assim não, chegou meu tempo. Ele não entendeu nada. Eu vim embora. Cheguei lá em casa, falei para minha esposa, né, pastor Alcione. Falei assim, não vou trabalhar mais não, vou ficar quieta aqui dentro de casa, porque Deus vai nos enviar. E vim no apóstolo, eu e ela, e falamos assim, apóstolo, nós estamos aqui para servir, viu? Nós estamos aqui querendo fazer a obra. Mas eu não quero ser pastor, não. Irmãos. Aí ele virou e colocou a mão na barriga, botou os 2 pés na mesa. Começou a rir, levantou e foi embora. E eu e o senhor ficamos lá, cara de bobo, né? Sem entender nada. Mas ele está assim, agora Jesus pegou eles. Aí eu fui enviado lá para a terra do Fábio, Espírito Santo. Eita.
para fundar a igreja. Aí eu cheguei lá, olha como é que é a questão do destino, irmãos, é algo tão poderoso. E quando eu cheguei lá, algo aconteceu. A igreja em 45 dias estava lotada. Porque tanto de membro, dizimando, todo mundo rompendo, tanto de criança. Aí eu ligo para contar para o apóstolo, né, que a igreja estava frutificando. Ele vira e fala: junta suas coisas que eu estou mandando outro pastor para ir. Aí eu vim, sentei no último banco ali. Aí eu olhei assim e falei: não vou fazer mais nada. Já viu como é que filho pirracento é? Não vou fazer mais nada. Aí o Espírito Santo começou a me mostrar um monte de pessoas, que inclusive alguns já foram enviados para missões, outros estão fazendo a obra aqui, outros já foram para outro canto. E o Espírito Santo falou assim: se você não fizer, eu vou cobrar essas almas da sua vida. E eu falei: não, Jesus, eu vou fazer. Você está rindo? Não é fácil não, irmãos. Aí 9 meses depois, eu não queria ir para lugar nenhum, irmãos. Eu falei: também agora eu não vou para lugar nenhum, vou ficar aqui. O filho, irmãos, às vezes ele é muito pirracento com seus pais. E eu falei assim: eu vou ficar quieto, não vou para lugar nenhum. 9 meses depois, liga um pastor e pergunta assim: e aí, tá de pé ainda para você ir lá para Buriti? Eu falei assim: não, tá nada de pé não, não quer saber de ir para lugar nenhum. Desliguei, falei: conversa com o apóstolo. E aí, nessa caminhada, irmãos, foi muito poderoso. Porque aí eu falei assim: eu não quero ir, eu vou falar com a minha esposa, vou falar com meus filhos, está todo mundo bem, ninguém vai querer ir. E aí nós não vamos. Aí chegamos, conversamos com o apóstolo, ora a Deus. Eu falei: amém. Cheguei para minha esposa, para meus filhos, eles: se é a vontade de Deus, tal. Aí minha esposa ficou assim, falou: vamos orar. No outro dia cedo ela falou: então vamos. Aí eu falei: agora deu ruim, agora nós vamos. E a gente foi. E eu fiquei lá 4 anos. E por quê? Porque essa parte, irmãos, de você estar inserido perto do Pai, é uma parte de tratamento, mas é uma parte de crescimento. Aquilo que não é tratado não cresce. Aquilo que não é trabalhado não tem destino, irmãos. O pai, ele precisa trabalhar com o filho, ele precisa injetar a vida dele no filho, ele precisa liberar a vida do filho. O pai, ele te deu um propósito. A santidade traz uma vida de humildade eterna, irmãos. A santidade, ela te leva a viver um destino em Deus. Mas para você entender isso, você precisa ser humilde no coração, no espírito. Manso e humilde de coração. Para você, quando seu pastor falar que você não vai, ou ele te tirar de um lugar, ou ele te enviar para outro canto, ou ele te trazer, te dar uma proposta, você não ficar gritando. Para você não ficar como um filho fazendo pirraça perto do seu pai. Nós precisamos entender isso. Abra em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Aleluia. Eita glória. Amém, amados? Olha o verso 14, que lindo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Irmãos, uma vida de santidade faz o seu ministério romper. Quando você tem problemas de impurezas, mas não é só impureza sexual,
impureza na mente, você pensa mal das pessoas, você se acha melhor que as pessoas. Existem vários tipos de impureza que agem na vida de uma pessoa. Quando a sua mente, você acha que sabe mais do que o seu líder, ainda que você saiba, você precisa se submeter, porque Deus deu foi para ele. Então é algo que nós precisamos entender isso. É algo muito poderoso. Quando você tem esse problema de impureza, você não consegue viver uma vida santificada. Você vai achar que você é mais espiritual, você vai achar que você busca mais a Deus, vai achar que você tem mais de Deus que seu irmão. Você começa a se achar um pouco superior. E na verdade, Deus está querendo te dar um destino. Mas a santidade, uma vida de santificação, ela faz você romper. Parece que não tem muito sentido, mas um filho, qual é a dificuldade da maioria dos nossos filhos? Santificação. Qual é a dificuldade da igreja diante de Cristo? Santificação. Como filhos, qual é a nossa maior luta? Viver uma vida de santificação. É muito lindo que Deus está derramando aqui, mas você vai voltar para a sua casa, você vai voltar para o seu espaço, para o seu trabalho, você vai voltar para o seu espaço natural, com as suas amizades, e você não pode voltar a fazer aquilo que você fazia. Você não pode fazer aquilo que você fazia. Você não pode deixar as coisas externas prejudicar aquilo que está interno dentro de você. Então você vai ter que renunciar, vai ter que se abrir, ou abrir o seu coração. Às vezes eu chego perto de uma ovelha e falo: como é que você está? Ele: estou bem. Aí eu falo: rapaz, você não está bem não? Estou bem. Está escrito assim, ó: eu estou vivendo longe da presença. Mas a pessoa não se abre, ela não deixa ninguém entrar, ela é uma muralha. E a pessoa não consegue viver uma vida de santificação. Então você não consegue relacionar por muito tempo. Quando você voltar, e se você não tiver uma vida de oração, não tiver entrando na presença de Deus, uma vida de intercessão e uma vida de adoração, você não consegue fluir. Porque na verdade o segredo é orar, meditar na palavra, buscar a Deus e santificar. E buscar o Senhor, vamos clamar, vamos queimar a lenha. Amém? Aleluia. A obra da cruz, irmãos, está cheia de arrependimento. Você precisa entrar na intimidade, mas você precisa se arrepender diariamente, como filho. Mesmo nesse ambiente nós pecamos. Mesmo nesse ambiente nós pensamos mal de alguém, nós damos uma palavra que machuca alguém, nós pensamos mal de alguém, porque a nossa natureza, ela precisa se arrepender diariamente. A nossa natureza precisa estar inflamada em Deus, precisa querer relacionar com Ele cada vez mais. Abra em Gênesis 39 aí, vamos lá. Verso 23. Olha para você ver que tremendo isso aqui. Quando um filho vive uma vida de santidade, e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Irmãos, José não prosperou para ele prosperou para os outros. Quando ele estava com Potifar, ele prosperou a vida de Potifar. Quando ele estava ali com o carcereiro, ele prosperou a vida do carcereiro. Quando ele estava com Faraó, ele prosperou a vida de Faraó. Irmãos, entenda. E ele não prosperou só o Faraó, ele prosperou todo o povo, que o povo estava morrendo. Jesus chamou você para prosperar pessoas. Jesus chamou você para enriquecer pessoas, para salvar vidas. Esse ambiente aqui, isso tudo que Deus está derramando, está liberando, é para você fazer como José fez. Para você entender que Deus está te chamando para liberar pessoas. O ambiente que você entrar, você vai mudar. Ok?
aquele ambiente. Se você chegar no seu trabalho, você precisa mudar aquele ambiente lá. Porque se você não mudar aquele ambiente, o ambiente acaba te mudando. Saiba, irmãos, você é ruim, mas tem uma notícia boa para você. Ele está te melhorando, te melhorar. Você não é bom, irmãos. Nem de longe eu sou bom. Mas deixa ele te melhorar, dá uma oportunidade. Josué 3, versículo 5. Aleluia. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Irmãos, quando você se santifica, Deus faz maravilhas. Irmão, Josué era um cara que vivia na base da santificação. Ele vivia uma vida de santificação, ele sempre consultava a Deus. Ele se movia no Senhor. Quando ele não consultou o Senhor, deu problema. Quando você não consulta a Deus, pessoas são prejudicadas, irmãos. Olha a família, irmãos, daquele homem. Você pega ali em Ai, ali, você percebe isso. Morre uma pancada de pessoas. E uma tribo inteira. Ali um arraial, ali uma família inteira ali, irmãos. Foi prejudicada por causa da atitude de um homem, de um pai. Seus filhos foram queimados, a sua família foi ceifada. Por causa de um comportamento, onde há uma ganância. Você pega Eliseu, olha a vida de Eliseu, irmãos, que tremendo. Eliseu formando deixando um legado. O cara vai lá querendo ouro, querendo roupa, querendo coisas. Abandonou tudo por causa de um momento. Um momento ele era ali sendo discipulado ali pelo cara que tinha unção ali dobrada. No outro momento, ele era um ladrão, um mentiroso, um usurpador. No momento era um cara que estava ali seguindo as pesadas, mas uma atitude errada dele. E sabe o que é interessante? Deus não tirou ele. Deus deixou ele junto com ele, com a lepra branca. Ele continuou seguindo o legado dele, seguindo a obra, fazendo as coisas, mas ele não pôde ser o sucessor. Porque ele era leproso. Quantas pessoas continuam fazendo a obra, continuam fazendo as coisas, trabalham nessa terra, mas ele não consegue, Deus não deixa ele dar um legado para a próxima geração, irmãos. Deus dá para outro. Porque ele é leproso. Porque o coração dele não muda. O coração não, ele continua servindo a presença do rei, mas o coração não muda. Ele continua trabalhando junto com o profeta. Ele continua caminhando na obra. Mas ele não deixa ser mudado como filho. Se você não deixar ser moldado, não se arrepender, não se entregar, Irmãos, a quantidade de pessoas, às vezes nós ficamos muito presos nisso. Porque meus pais pecaram e eu pequei, meus filhos estão pecando. Não, irmãos. Quando você arrepende, os seus pecados são apagados, os seus filhos, você precisa crer nisso.
Você precisa deixar um legado dos céus para sua família. Você não pode deixar um legado terreno destruir aquilo que o céu está construindo dentro de você. Aleluia. Sem a palavra, irmãos, e a oração não há santificação. Não há. Sem a palavra e a oração, você não consegue viver uma vida intensa em Deus, não consegue romper. Aleluia. Irmãos, a santificação, lá tem vassoura, lá tem poeira, e lá tem esforço. Você precisa varrer, e a poeira, seus pecados, que todos têm que ver que está sujo seu coração. Você tem que expor a sua vergonha. Às vezes nós, como líderes, nós ficamos com vergonha de mostrar que nós pecamos para as nossas ovelhas, ou para as pessoas da nossa família. Mas nós precisamos expor que nós somos humanos. É isso que vai fazer a sua família se converter. É você mostrar para ele que você também é fraco, você é dependente dele. Porque se eles não verem isso em você, eles vão achar que eles não são dignos. Uma vida de santificação, irmãos, ela muda a sua família. O nível de oração que você tem como pai espiritual, se ele sobe, nível de meditação na palavra, de entrega, de relacionamento com Deus, sua mentalidade muda. Os céus vai encher uma medida e você vai ver a sua família sendo liberta. Às vezes, os nossos filhos não são libertos porque o que nós estamos buscando não é a medida que Deus pediu. Quando chegar nessa medida, você vai ver acontecer, você vai ver o milagre acontecer na sua casa, você vai ver o milagre acontecer na sua família, você vai ver aqueles que são seus, que você não via, convertendo, tendo a vida transformada. O Evangelho eterno, ele fala muito disso. Todas as pessoas que Jesus gerou como filho, todos tiveram mártires. Todos eles viveram o Evangelho eterno. Até Joãozinho, que envelheceu lá, que ele é um mártir dos mais pesados. Você não pode ter dó do seu filho morrer. Esses dias eu estava vendo aqui o meu filho trabalhando, correndo na igreja, para cá e para cá, para lá e para cá. Não tem nem tempo para ficar na festa, na manifestação da glória de Deus que está aqui em cima. E eu lembrei que eu fazia tudo isso, mas para mim não doía. Mas quando eu vejo um filho meu, eu falo assim, gente, está sugando meu filho, está arrancando o couro dele. A impressão que dá é que, se você olhar com os olhos naturais, é que ele está sendo usurpado, explorado, mas não é. Deus está extraindo o melhor dele. Deus está tirando coisas dentro dele que ele nem sabe ainda que tem. Você está entendendo, irmãos? Não tenha dó de investir na vida espiritual do seu filho. Porque você, como líder espiritual, investindo na vida espiritual, se você ensinar ele essa visão do reino, visão dos céus, ele vai ter capacitação para buscar as coisas, e as coisas terrenas vão vir sobre ele. Uma faculdade, uma casa, coisas terrenas, isso vem, irmão, isso é normal. Até passarinho tem uma casinha ali no canto. Isso é normal. Não é nada. Deus te criou, irmãos, e tudo que Deus criou é bom. A pergunta é: por que nós somos maus? Porque se tudo que Deus criou é bom, então por que nós somos maus? Por que nós honramos o irmão e não honramos outros? Por que nós amamos o irmão que nós temos afinidade e não amamos aquele que nós não temos afinidade? Já que o amor de Cristo foi derramado no nosso coração. Existe algo, irmãos, que o Espírito Santo ele tem nos ensinado. Houve uma época, nessa época difícil que eu passei com meu filho na adolescência, ele fugiu de casa.
E se ele saísse para a pista, para a BR, nunca mais achava ele. Ele ia para qualquer lugar. E eu, a noite inteira dentro do carro, andando, um tanque meio de gasolina, irmãos, gastando, procurando ele. E um dia eu, acelerado, procurando, e o Espírito Santo virou para mim e falou assim: se fosse uma ovelha sua, você fazeria isso? Eu parei e falei: Deus, eu não fazeria. Às vezes você fala que faz, mas eu não sei, eu não fazeria não. Naquela época eu não fazeria. E o Senhor falou assim: é assim que eu quero que você ame as pessoas, como se fossem seus filhos. E não é fácil, irmãos, mas não é impossível. Porque eu preciso reconhecer o amor dele para mim viver esse amor. Abre em 1 Timóteo 4. Versículo 4 e 5. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Você santifica a sua vida como pai, através da oração, através da santificação, através da renúncia de si mesmo. Irmão, santificar não é só você fazer um jejum, entrar no quarto e orar. Santificar é você negar a si mesmo. É você separar a sua vida para Deus. Separar a vida para Deus é fazer o que eu não quero, para que Ele seja exaltado. Aí você vai entrar no reino, você vai entrar no evangelho eterno, você vai entrar na manifestação da glória de Deus de uma forma poderosa, por causa da sua santificação. Vou confessar um pecado aqui. Outro dia, um tempinho atrás aí, tinha um homem dormindo na feira assim, um velhinho lá. Ele tinha um travesseirinho, cobertinha lá. Eu passei 2 dias, eu vi aquele homem. Aí eu virei para minha esposa e falei assim: vamos pegar aquele homem, vamos colocar lá no quartinho da igreja. Aí juntou uns irmãos, né, uma irmã, uns obreiros. Não, é perigoso, que não sei o quê. Então, não, só vamos colocar lá. E eu deixei, esqueci. Fui fazendo a obra, fazendo um monte de coisa. E aquilo entristeceu o meu coração. Porque eu não fiz aquilo que Jesus fazeria. E eu fiquei triste comigo. Eu fiquei frustrado. Eu estava falando com a minha esposa ontem isso. Falei assim, nó, eu lembrando do velhinho ainda. Já tem meses. Mas eu estou lembrando do velho. Sabe por quê? Porque quando você não manifesta a obra de Jesus, Jesus não manifesta a obra dele na sua vida. Isso é um pecado grave, irmãos. Se ele morreu por causa de pessoas, por que eu não vou dedicar por causa delas? Por que eu não vou renunciar por causa delas? Por que eu não vou abrir mão de mim mesmo por causa delas? Eu estava confortável, tenho minha casa, tenho meu cantinho. Mas não sou eu, não é um filho meu. Eu ia deixar um filho meu dormir assim? Eu ia deixar uma ovelha minha dormir assim, irmãos? Mas porque eu não conheço, eu não amo. Jesus não conhecia as pessoas e amava elas. Jesus tinha compaixão das pessoas. Jesus ajudava as pessoas. E nós temos que ser imitador dele. Quando eu venho para Minas aqui, eu fico muito... Porque a cidade é maior. E quando eu chego no centro de Belo Horizonte, dá uma tristeza muito grande. Porque eu vejo pessoas dormindo na rua o tempo inteiro. E eu falei: Jesus, e eu não faço nada para isso mudar. E não é agora não, é difícil. E eu nem gosto de passar para ver, mas tem que ver. Para a gente ver que a gente não está fazendo nada. Para a história mudar. Poderia ser 10 mil pessoas dentro das igrejas. Pelo menos parte delas, que tem muitos que não querem. No dia do Senhor, irmão, sua vida será totalmente santificada. Livre de toda influência do pecado. Quando Deus te mandar santificar, irmão, se separar,
para a vontade de Deus, se separe. Primeiro ponto, irmãos, como está o seu devocional, o seu relacionamento com Deus antes, como estava? E como que vai ser daqui para frente agora? Eu oro 1 hora, então eu tenho que orar mais. Eu oro 10 minutos, então agora eu tenho que orar 1 hora. Porque essa bagagem aqui, irmãos, precisa ser alimentada. Isso tudo precisa ser alimentado e muito. Porque você vai voltar, se você não ler Bíblia, não buscar, não clamar, não pegar firme com a sua igreja, não entrar no profético lá, não começar a fazer uns propósitos de doido lá. Você vai começar a falar, é só lá. Não, irmãos, o negócio está aqui dentro. Está entendendo? Você tem que levar isso dentro de você. Você precisa entender isso. O segredo, irmãos, é ser verdadeiro com Deus e com as pessoas. Seu coração precisa estar ocupado com isso tudo. Sabe para quê? Para que a justiça se manifeste na sua vida. Quando você é verdadeiro com Deus e você é verdadeiro com as pessoas, a justiça, toda a justiça de Deus vai se manifestar no seu interior. Aleluias. O trabalho que você faz na igreja, ou que você faz para o Senhor, não ocupa o seu lugar de santificação. O seu lugar em Deus. Eu estava vendo aqui os pastores ministrando aqui, eu falei, cara, que lindo o que Jesus está fazendo. E eu comecei a pensar, tem pessoas que, eu falei assim, Jesus, quando eu voltar, eu vou encontrar um monte de pessoas que não vão entender nada. E o meu papel é deixar um legado, é deixar um destino. É levar eles a receber isso que Deus tem nos dado. Deus te trouxe, irmãos, para mudar a sua condição. Deus não te trouxe aqui para você ser mais espiritual. Ele te trouxe para que a sua condição fosse mudada. Ele te trouxe porque você não estava bem. Pastor, mas eu não estava em pecado. Mas não estava no propósito ainda, não estava na visão. Você achava que estava, mas você não tinha chegado aonde Ele queria. Então a gente precisa entender que nesses últimos tempos, irmãos, a aceleração está muito forte. E se você... outro dia eu estava olhando, eu falei, gente, se a igreja não acelerar, almas se perdem. Se a igreja não acelerar, se a gente precisa acelerar em Deus para que Ele faça na terra. Quando você entra em Deus, Ele opera, irmãos. Quando você entra em Deus, a santificação santifica pessoas. A santificação vai santificar a ovelha da igreja, vai santificar o vizinho, vai santificar o colega. A santificação, porque a santificação faz as pessoas verem a Deus. A Bíblia diz que sem santificação ninguém vai ver o Senhor. Então, com santificação, as pessoas vão ver o Senhor. Eu quero entrar na intimidade, ficar lá quietinho com Jesus, para que quando eu sair de lá, eu seja alguém que faça a diferença na vida de outros. Eu não quero entrar na intimidade para mim ser muito usado na igreja. Eu quero ser muito usado fora da igreja. Esse é o propósito disso. Você ser usado fora desse ambiente. Fora desse ambiente, irmãos, você precisa ter uma bagagem de relacionamento com Deus, para o Espírito Santo te falar, para você saber o que você fala, para Ele te direcionar naquilo que é a vontade dEle, para você não perder o propósito, para você não ser enganado pelo inimigo. Novas atitudes em um novo ambiente. Nós estamos aí entrando nesse ambiente de reino eterno. É um ambiente poderoso, irmãos. Se você entender o que é esse ambiente, eu estava vendo aqui as ministrações sobre reino eterno. E eu comecei a falar, Deus, me leva nesse lugar, mas não deixa eu sair não. Que toda vez que eu for fazer alguma coisa, eu continue lá. Na presença dEle.
de joelhos. O movimento, irmãos, ele não traz o fundamento, mas a palavra te leva, irmãos, a um ambiente de glória. Então nós precisamos entender que muitas vezes o fundamento que eu quero, que você quer, ele é maior. Às vezes Deus, o fundamento é Cristo, irmãos. O fundamento é Ele. Deus te trouxe, irmãos, e Ele vai te levar diferente daqui hoje. É a nuvem que vai te levar, não é você que vai levar a nuvem. Sabe por quê? Quando você entende que Deus, Ele está movimentando as coisas, Ele está movimentando o ambiente espiritual, você precisa seguir Ele. Só que nós limitamos, porque chega uma hora que a nuvem começa a ir num lugar que vai tirar seu emprego, tira no lugar que vai tirar os seus filhos de perto de você. A nuvem começa a movimentar, que vai tirar a ovelha que está na sua igreja, e vai enviar para as nações, vai enviar para a escola de missões. E você vai falar, cara, e aí, como é que eu vou fazer sem meu levita? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer sem meu intercessor? Meu tesoureiro está sendo enviado. Irmãos, é muito forte, porque nós não queremos enviar. É uma luta. Todo mundo quer ter a sua igrejinha crescendo, porque se as ferramentas estão na mão, você trabalha mais. Fica mais fácil, fica menos cansativo. Mas Deus, Ele não quer que você tenha as ferramentas, Ele quer que você tenha fé, que você se lance, que você creia. Aí Ele vai trazendo outras ferramentas capacitadas, vai trazendo outras e outras, porque o reino, ele é um reino em movimento, irmãos. O reino, a palavra reino eterno é justamente por isso, porque ele não para. Ele não para, ele não parou antes da fundação do mundo, não parou depois que ele criou, e não para hoje, na eternidade não vai parar, porque é eterno. A movimentação, ela é eterna, e nós precisamos entender, nós temos só essa vida, 30, 40 anos aí, para a gente anunciar, para a gente viver, para a gente se encher, para a gente levar pessoas para Jesus, o máximo possível. E depois você vai desfrutar. Eu preciso deixar um legado. Quando Abraão foi sacrificar Isaac, Abraão entendeu o que é o reino eterno. Ele deu tudo que ele tinha, porque o filho dele, para ele, era mais importante que a vida dele. Eu preciso deixar um legado na vida dos meus filhos, mas para isso eu preciso confiar neles. Se você confiar nos seus filhos, você vai deixar um legado. E os filhos precisam aprender com os pais. Existe um ambiente de paternidade que a maioria dos pais, eles não estão preocupados, pais espirituais, de dar um destino para os filhos, mas de formar obreiros. Deus não nos chamou para formar obreiros. Deus nos chamou para dar destinos para os nossos filhos espirituais. E quando eu falei, Deus, para mim ser um bom pai, eu tive que aprender a ser um bom filho. Às vezes nós não pedimos perdão, não nos arrependemos. Nem pedir perdão, assim, me perdoa, não. É mudar, é chegar e falar e mudar. Porque tem pessoas que não querem mudança, irmãos. Tem pessoas que participam de um movimento desse aqui e volta e não muda. Você acredita?
cara não é, o cara é filho, mas ele vai e usa a passagem do filho pródigo. Eu não quero sofrer o que o filho pródigo sofreu, mas eu quero estar na casa do pai. Mas você vai sofrer. Não como o filho pródigo. Porque no mundo você vai sempre passar lutas. Deus está nos conectando, irmãos, em novo ambiente. Você sabe o que você vai fazer nesse novo desenho? Quando você chegar na sua casa, quando você olhar os seus pais, olhar os seus filhos, qual vai ser o seu comportamento? Pais que não corrigem filhos, filhos que não aprendem com seus pais. Eu lembro um dia, meu filho tinha 17 anos, aí ele respondeu a minha esposa, a pastora Alcione, mal, e ele não respondia. Foi automático, foi um surdão no pé da orelha. Que eu bati com vontade, que ele caiu para o chão, porque ele precisa entender que eu não sou amigo dele, eu sou pai dele. Ele precisa entender isso, nunca mais precisou, porque não é costume. Mas se não existe respeito aos seus pais, não existe legado a ser deixado. Quantas pessoas tratam seus líderes espirituais de qualquer forma? Aí você fala assim, mas por que isso? Você não deixa, você quer ser filho, mas não quer ter um pai. E quando o pai vai te corrigir, você não aceita. Você é filho, não deixa de ser filho. O filho não é filho porque ele é obediente, ele é filho porque existe uma paternidade, foi gerado ali. Você precisa pregar a graça, introduzir os seus filhos no reino e viver na eternidade. Porque é isso que o pai faz. Onde que o pai vive? Na eternidade. Mas ele enviou o seu filho. E o seu filho fez o quê? Ele deixou o quê? A graça para os filhos. Mas ele introduziu os filhos no reino. E para onde que ele partiu? Para a eternidade, porque ele também é pai. Por isso ele está lá. Jesus deu um destino para você. Jesus, ele te deu um destino. Ele não vai dar um destino, ele já te deu um destino. É nós que não entendemos ainda, irmãos. Porque se ele criou você antes da fundação do mundo, e Apocalipse já está escrito e finalizou, então seu destino já foi feito. Está consumado. Está feito. Agora é hora de você entrar em um novo ambiente. Nós precisamos nos arrepender como os pais, por não dar um destino para os nossos filhos, por deixar eles jogando o dia inteiro. A culpa não é deles, eles têm a parcela, mas a culpa é dos pais, que não deixou um legado para os filhos. Chega perto do cara, o cara é TikTok o tempo inteiro, é WhatsApp o tempo inteiro, é Netflix o tempo inteiro, é o tempo inteiro. E para não ficar perto, o cara ainda vai para Free Fire, tem um monte aí, Call of Duty, sei lá, ouviu? Xbox, né? Xbox hoje o pessoal está usando muito computador. Mas aí você observa, não lê Bíblia, não evangeliza, não anda em comunhão, mas é filho de líderes, é filho de igreja, é filho da casa.
Se nós não entendermos isso, irmãos, nós vamos ganhar todo mundo e vamos perder a nossa família. Os pais precisam se arrepender nos pés da cruz. Não é por falta de... É porque nós não queremos, irmãos, pagar o preço, ter o desgaste, ter o cansaço de chamar atenção, ter um probleminha, resolver as coisas. Sabe, porque muitos filhos hoje estão presos nos vícios, não é por causa do legado que deixou no passado só, não. Isso existe também, dos seus pais. É porque quando chegou em nós conhecemos Jesus, nós não injetamos na veia deles. Nós trouxemos para a igreja. Mas isso não é o suficiente. Não é o suficiente. Você precisa ensinar o seu filho sentado, andando, caminhando. O seu filho espiritual precisa estar com você do mesmo jeito, sentado, andando, caminhando. Você precisa dar destino para os seus filhos espirituais, para que eles se tornem pais de filhos. O Espírito Santo, Ele está nos chamando, irmãos. Você precisa salvar os seus filhos espirituais. Mas você precisa entregar sua vida ao Pai, para que você venha exercer uma paternidade em seus filhos. Quantos pais que estão deixando os filhos, chegam, quebra tudo, destrói tudo em casa. Estou falando para cristão. Mas não deixa um legado. Não medita na palavra com os filhos, não ora com os filhos, não direciona os filhos. Não estou falando que não é errado não, irmãos. Tem filho que é só Jesus, tem que dar um quebra no cara. É, irmãos. Tem filhos que se deixar bate nos pais. Tem filhos que se deixar bate até nos pais espirituais também. É bravo. É, irmãos. Fica bravo, xinga, briga, discute. É menino, né? O cara é grandão. Precisamos, irmãos, entregar. Precisamos de relacionamento e adoração. Deus quer adoradores. Um pai é um adorador. Um pai de filhos, ele é um adorador. O adorador, ele tem algo tremendo. Ele tem amor. Amor pelos filhos. Amor pelos cansados. Quando você vê o seu filho, você precisa enxergar nele um pai. Nós não enxergamos um filho como um pai. É por isso que nós não geramos filhos. Porque se eu tenho filhos e eu não enxergo neles pais, como é que eu vou gerar pela fé neles filhos espirituais? Eu tenho que enxergar no meu filho espiritual um pai de filhos espirituais. Quando José, ele traz o pai de volta, o pai dele reconhece que ele é um pai. Você precisa reconhecer aquilo que Deus está gerando na vida dos seus filhos. José grita, José chora, José fica doido, e ele fala assim: fica assim não, vem cá meus irmãos, vem para perto de mim. Todo o sofrimento que eu sofri com vocês, que a minha família, é um propósito de Deus. Agora, são muitos pais. Aí você vê que são 12 tribos de pais que geraram filhos. Aí você vê, Jesus deixa 12 apóstolos que geraram
legados, 12 legados de pai para filho. Aí você vê Paulo falando: eu estou te enviando aqui Timóteo, aproveita ele bem aí, cuida dele, recebe ele aí. Só que tinha um que Paulo não reconhecia como filho, porque ele pisou na bola, que era Marcos. Aí Paulo vira. Naquela época lá, ele não valia nada não, mas agora manda ele para cá. Paulo falou assim: o cara deu resultado, eu estava errado. Paulo reconheceu, irmãos, que ele era filho, depois de muitos anos. Às vezes você não reconheceu uma ovelha sua como filho, porque foi rebelde, porque foi desobediente, porque aprontou, porque errou, porque fez isso, mas é filho. Não tinha nenhum valor, mas agora tem valor. Por quê? Porque quem trabalha na vida dele é o pai, não é você. Você não pode trabalhar naquilo que Deus trabalha. Você não pode fazer aquilo que Deus faz. Irmãos, todos nós temos um chamado de pai, porque nós somos filhos, e todo filho se torna um pai. E quando você se torna um pai, você gera filhos para as nações. Mas quando os filhos são enviados para as nações, eles vão para as nações, mas o propósito deles é viver com o pai. Quando Paulo ele fala assim: eu queria estar com Cristo, mas melhor estar aqui. O que ele está falando? Eu quero viver um reino eterno, eu quero viver na glória, eu quero estar lá com Ele o tempo inteiro, mas eu preciso estar com vocês, para que vocês estejam com Ele. Paulo estava falando assim: eu estou dividindo com vocês aquilo que eu tenho. Se você tem um reino eterno dentro de você de intimidade, você precisa levar esse reino para quem não tem. É algo tremendo, irmãos, é algo sobrenatural. O reino, pessoas, irmãos, estão ao seu lado. Pessoas estão na sua cidade. Pessoas estão no ponto de ônibus. Pessoas que vai ganhar uma geração. Pode ser você, pode ser seu irmão. Se você ganhasse um, e esse um ganhasse 1000, você fez parte de um legado de 1000, que vai ganhar outros 10.000. Às vezes nós enxergamos de uma maneira errônea. Eu estou lá em Porto Seguro, Veracruz, e eu falo sempre com os irmãos: eu estou aqui para formar líderes, para formar filhos. Eu não estou aqui para encher a igreja. Eu não estou aqui para... Não, irmãos, isso acontece naturalmente. O Espírito Santo começa a trazer, né? Cadê o Rafa? Está aí? O Anderson está ali também. Esse cara está dando testemunho que Deus está trazendo pessoas, Deus está fazendo. Porque eles não fazem, irmãos. Se não for Ele. Quando você entende isso, que você é filho. Eu estou terminando. Só que eu não estou mentindo, não. É verdade. Que a maioria dos pastores, né? Estou terminando. A introdução pode, né? Quando eu cheguei lá em Veracruz, aí Deus me trouxe uma filha. Essa filha não sabia ler, não sabia escrever, mas manteve a igreja aberta por 9 meses, orando. Aí eu estava vindo para cá e eu falei assim: Deus, eu vou deixar alguém. Aí o Espírito Santo falou assim: deixa ela.
para abrir os cultos, para dirigir a igreja. Aí fala assim, pastor, por que você não colocou outras pessoas? Tinha outras para isso. Aí você olha e fala assim, a pessoa ora, a pessoa é temente a Deus, a pessoa tem uma vida lá de intimidade no céu. Eu falei, Deus, não tem pessoa melhor não. Aí você fala assim, mas tem pessoas que têm talento? Eu falei, tem. Mas o talento, irmãos, o talento não faz filho, mas a entrega que faz. O sacrifício faz um filho. O sacrifício, porque o sacrifício traz o amor de Deus manifesto em nossos corações, irmãos. E você vai te falar assim, Abba, Pai, Paizinho lindo, né? Aí ele fala assim, agora é a hora de você morrer. Porque dessa vez, irmãos, o Isaac é você. E morrer, ninguém quer. Ah, eu quero morrer. A hora que começa, irmãos, cortar o dedinho, tá doendo. Tá doendo, pastor Rodolfo, não é assim? A hora que começa a sofrer, irmãos, a hora que os filhos começam a sentir uma dorzinha, tá doendo. A hora que Deus, quantas vezes eu já vi, tirou o meu emprego, abri mão de tudo por causa de Jesus. Tudo o quê? Casa. Abri mão de casa, de carro. É tudo que a pessoa tem. Para ela é tudo. Eu falei, Deus, tudo para mim é o Senhor. Primeiro Deus, depois a minha família. Mas tudo para mim, humanamente falando, é a minha família. É meus filhos, minha esposa. É o meu tudo, é o meu combustível para caminhar. Eu estou lá hoje, estou muito feliz lá. Mas se me tirar de lá e mandar para outro lugar, eu não estou perdendo tudo. Porque tudo para mim é Jesus, irmãos. Ele é tudo. Quando você vê Paulo, ele falando sobre Áquila, Priscila, Onésimo, Epifrânio, e aí vai, uma galera. Ele chama eles de filhos amados. Aí você vê o cara, o que eles estão fazendo? Eles estão pregando nas casas, anunciando o reino, arriscando a vida por causa de Cristo, a igreja perseguida, e eles queimando na oração, na consagração, na entrega, no jejum, ouvindo as cartas de Paulo, e está assim, aqui que legal, nós vamos fazer isso aqui. Nós vamos praticar isso aqui, ó, Paulo nos ensinando. Irmãos, você pode às vezes não ser tão descolado, pode não ser nenhum pregador top, às vezes, que você vai se comparar, não se compare. Eu quero romper mais do que o meu líder. E ele olha que a capacidade que o cara tem. E você fala assim, mas e aí? Eu falei, rapaz, Jesus falou que obras maiores que a dele nós vamos fazer. Você tem que sonhar com aquilo que Deus deu para você. Se você não sonhar o que Deus tem para você, você vai limitar aquilo que Deus tem para você, baseado naquilo que seu líder vive. E você tem que basear a sua vida naquilo que Jesus viveu aqui na terra. Você pode imitar ele. A hora que você chegar perto dele assim, você falar assim, nós estamos encostando, nós estamos virando irmão. E ele só vai parar de crescer se ele parar de buscar. Senão você não alcança ele não. Você não consegue. Porque é difícil. Se ele for intenso, você for intenso, agora que você cresceu, recebeu, ele vai sempre estar rompendo. O filho, irmãos, ele pode até saber mais que os pais depois. Mas existem coisas que os pais já viveram, que os filhos precisam para não sofrer o que os pais sofreram.
Estou falando de coisas naturais. Quando Paulo, ele tinha tomado muitas chicotadas. Aí chega uma hora que ele, mais uma vez, ele não chega de apanhar. Agora vamos para Roma. Está doendo aqui ainda, da última. Então a gente precisa entender, irmãos, que existem momentos que nós precisamos entregar a nossa vida para Deus como filho. E interceder pelos nossos filhos, mas pedir perdão pelo aquilo que nós não fizemos na vida dos nossos filhos. Arrepender daquilo que nós não deixamos na vida dos nossos filhos, para que venha quebrar a legalidade no mundo espiritual, para que seus filhos comecem a acessar lugares espirituais. O grande problema hoje não é o pecado da prostituição dentro da igreja com jovens, porque os adultos também praticam. O grande problema, irmãos, não é a forma que você está enxergando. O grande problema não é esse, é a santificação. Se um jovem se santifica, eu conheço muitos jovens, ele consegue romper, ele consegue viver uma vida em santidade, mas ele precisa, até ele crescer, e depois que ele crescer, ele precisa do empurrãozinho dos pais. Como filho, você pode chegar e falar: pai, me ajuda nisso aqui. E como pai, você precisa falar: filho, me perdoa, porque eu errei com você. Como pai espiritual, você precisa chegar diante dos seus filhos e reconhecer que você errou com eles. Porque é muito fácil para um pai ficar calado e não assumir a sua parte do erro. Você tem que chegar e falar: filho, me perdoa. Porque se você não falar que você errou, o seu filho vai achar que você está certo e vai seguir o seu erro. E quando você fala, você corrige, você se torna mais humilde, você rompe mais. Os filhos, irmãos, precisam deixar um legado. Vamos lá em Gênesis 37. Eu nem sei que horas. Até que hora, irmão? Nós, irmãos. Para que eu fui perguntar? Lá no céu não tem relógio não, irmãos. Não tem, lá é eterno. Lá não tem esse negócio não. A igreja que eu pastorei lá não tinha relógio, eu não coloquei. Aí veio um irmão e me deu um relógio de presente. Para colocar lá. Aí eu olhei para o relógio. Aí eu olhei assim e falei assim: Jesus, vou colocar lá. Mas eu só olho para o relógio quando já passou do horário, entendeu? Ai, Jesus. Misericórdia. Gênesis 37, verso 35, diz assim: levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou-se ser consolado e disse, chorando: descerei a meu filho até a sepultura. E de fato o chorou seu pai. Todo pai, ele não aceita a morte do seu filho. Você, como pai espiritual, você não pode aceitar que seu filho foi perdido pelas drogas, ou perdido por causa de um relacionamento fora do casamento, ou ele se perdeu por causa de dinheiro, por causa de bens, por causa de coisas. Você deve ir atrás deles e cuidar deles.
Não desista dos seus filhos espirituais. Não desista daqueles que Deus colocou na sua mão. Porque, irmãos, são filhos. Os meus filhos estão bem, mas se eles estivessem na droga, ou estivessem na prostituição, no adultério, eles seriam meus filhos, eu ia continuar ajudando eles. Eu não deixo, a nossa mentalidade é que se a pessoa não está bem, nós não vamos ajudar. Mas se nós ajudássemos hoje, amanhã eles vão estar bem para ajudar outros. Eu me converti com 22 anos. E quando eu me converti, Betânia está ali, né? Acho que a Betânia lembra. Acho que é só a Betânia mesmo, hein? Velhinha Betânia, né, irmãos? Estou brincando, irmãos. Velho de igreja, irmãos. Ela chegou antes de mim. Uns meses, né, irmãos? Quando eu cheguei, irmãos, eu não tinha nem roupa para vestir aqui nessa igreja. Eu tinha uma calça que não era meio rasgada. Tinha um pastor aqui do lado, pastor Paulo, me deu umas roupas do bazar. Eu não sabia ler direito. Eu tinha terceira série de grupo. E eu queria ir para a igreja para resolver meus problemas, resumindo. E resolveu, irmãos. O negócio funciona. Só que lá eu conheci Jesus. Eu conheci um pai que me amava. Eu conheci um pai que eu falei, cara, para resolver problemas, eu já tinha decidido servir Jesus, porque para mim ele era aquele bonequinho. Só que eu descobri que eu tinha um pai que me amava, que ia me levar para morar com ele na eternidade. E eu falei, eu não largo ele nunca mais. E eu dentro da minha casa, antes de eu firmar na igreja, eu falei, Deus, eu vou te servir para sempre. Foi uma decisão que eu tomei. Eu nunca levantei a mão dentro da igreja para falar, eu te aceito, Senhor. Eu nunca fiz isso, irmãos. Mas eu aceitei Ele. Dentro da minha casa. Não levantei a mão lá também não. Falei que eu vou servir o Senhor para sempre. Aí Ele olhou e falou assim, então tá bom. Eu fui aprender a ser filho. Filho, você aprende a ser. Você aprende. Eu fui aprender a caminhar como filho. Tomei muito couro. O filho, quando ele é muito desobediente, ele apanha muito. Muitos irmãos olhavam para mim e falavam, tá morto. Isso aí tá morto. Nem respira dentro da igreja. Eu era muito calado, irmãos, muito calado. Não falava nada dentro da igreja. Calado, calado, calado. Um apóstolo me chamava para reunião, eu entrava calado, saía calado. Isso foi mais de 4 anos, 5 anos. Na época tinha as escolas. Aí eu participava, entrava calado, saía calado. Esse cara está morto. Mas você tem um pai que acreditou em você. Entendeu, irmãos? O pai, ele acredita em você. Os irmãos podem até te enxergar você como pessoa morta, mas o pai, ele te dá um destino. Então, meu pastor me deu um destino. Ele acreditou no propósito que Deus tinha na minha vida. E quando eu cheguei perto dele, falei, Deus me deu um destino. Ele me enviou. Deus me deu um destino. Eu quero fazer a vontade dele. Eu quero viver para ele. Eu quero fazer a... Ele falou, então vai. Eu vou te enviar. Você só pode enviar um filho quando ele sabe que o Pai espiritual, o Pai das luzes, Deus, o Todo-Poderoso, te deu um destino. Você não pode enviar um filho que não tem um destino pelo Pai, porque senão ele não sabe o que ele faz. Ele precisa de um destino. E o Pai dá destino.
você não está morto. Você está morto para o pecado, mas você está em Cristo. Vivificado, santificado, trabalhado. Eu queria que você ficasse de pé, nós vamos orar. Nós vamos ter, nesse breve momento, um tempo que você vai refletir a sua vida como filho. E você que é filho espiritual, que gerou filhos também, você vai refletir também a sua vida como pai. Porque o que importa é Cristo viver em você. Cristo vive em você. Você não vive mais. O seu sonho não é terreno, o seu sonho é espiritual. O seu sonho não é para você, o seu sonho é para Ele. Você não veio fazer mais a sua vontade aqui na terra, você quer fazer a vontade do Pai. Jesus, Ele está te chamando hoje para um arrependimento verdadeiro. Oh, chacatalabachura, catalabas. Chacatalabassura, ele canta labachura, coturia, canta labachara, canta labas. Ore canta labachara, catalabaio, choro, coturia, canta labaia, canta laia, canta labas. Oh, chacatalabaia, canta labachura, coturia, canta labas. Deus, Ele quer te dar destino nessa tarde. Deus, Ele está trazendo um destino, porque se você entender que você tem um destino em Deus, você vai entrar no Evangelho eterno, você vai permanecer no Evangelho eterno, você vai caminhar nessa atmosfera, porque Deus te chamou. Oh, você pode ficar à vontade aí, meu irmão. Você pode ficar à vontade, pode pular, pode deitar, correr, pode ficar na presença dele, porque há uma atmosfera aqui muito forte. Há uma presença muito gostosa do Espírito Santo que está trazendo algo novo sobre você. Você já foi ministrado, já foi tocado, mas o Espírito Santo, Ele está trazendo algo novo dentro de você. Ele está te trazendo uma identidade agora de filho, uma identidade de pai, uma identidade dos céus que vai te levar a viver o Evangelho da graça, o Evangelho do reino, o Evangelho eterno. Você vai entrar nas 3 atmosferas: oração, intercessão e adoração. Deus tem te chamado para um tempo novo. Deus tem te chamado para você mergulhar, para você entrar, para você falar: Deus, eu quero viver esse tempo. Eu não sei você, mas eu sempre que o Espírito Santo me lembra, eu falo: Deus, eu quero pedir perdão ao Senhor. Eu sempre estou pedindo perdão ao Senhor por aquilo que eu deveria ter deixado na vida dos meus filhos, e eu não deixei. Oh, chacatalabachoro, cotoleia, cantalabas.